Domingo, dia 26 de abril de 2015, você vai conferir o que foi destaque durante a semana. Chicago vence Nashville em um jogo tenso. Saíram mais horários das equipes que vão disputar os Jogos Pan-Americanos de 2015. E no futebol, toda a repercussão dos jogos da Copa do Brasil e dos brasileiros que avançaram para as próximas fases da Libertadores. Essas e outras notícias que foram destaque durante a semana esportiva, você confere agora em apenas 15 minutos. Glauberson, vamos abrir aqui o programa. Quero saber o seguinte, você já tentou fazer uma grade de programação? Uma grade de programação? Não. Porque assim, aqui no Gelo, jogo pela NHL, nós tivemos o jogo entre Nashville e Chicago, que provavelmente, se você fosse um executivo da emissora, seria o seu pior pesadelo. Após o Nashville abrir o placar e o Chicago empatar ainda no primeiro período, o Nashville abriu vantagem no segundo e Chicago empatou em 2-2 no terceiro e o jogo foi para prorrogação. Vale lembrar que no hockey os tempos de prorrogação são dados de acordo com a necessidade, ou seja, um por vez, e cada período de prorrogação tem o mesmo dos tempos regulamentares, 20 minutos. Na prorrogação os jogadores acharam que tinham, assim, todo o tempo do mundo, que as emissoras não tinham mais nada pra passar, e aí resolveram ficar no 0-0. Aberto o segundo tempo extra, eles falaram, não, deixa, vamos ficar aí no 0-0, tamo de boa. Então, mas no fim das contas, mesmo empatado em 2-2, no terceiro período os caras não aguentaram mais ficar sobre o gelo e acabou o Chicago fazendo o gol que decidiu a partida. Glauberson, eu não queria estar na sua pele, você sendo o executivo desta emissora. É verdade, viu? Mas tem um detalhe, eu não ia poder cortar a transmissão, né? Porque assim como no Brasil, como existe aquelas prorrogações de futebol, né? Em que acabam se prolongando, né? Em que a partida termina no 0-0, aí vai pros pênaltis. Sabe qual é o resultado disso? Programas atrasados, né? No hockey, assim como no futebol, teve muita retranca por parte das duas equipes, né? Muitas brigas, até que eu acho que o Chicago ele conseguiu abrir uma pequena brecha e fez o gol que decidiu a partida. Pro alívio do executivo, que eu acho que o executivo deveria estar dizendo assim, poxa, graças a Deus que o Chicago fez o gol, tenho que passar as outras programações. E só por um detalhe, o jogo que deveria durar 2h30 durou quase 5, assim. Pouca diferença, né? Quase um outro jogo. Toronto 2015. Saíram mais horários por equipes para os Jogos Pan-Americanos de Toronto de 2015. No beisebol masculino, as equipes classificadas foram Colômbia, Cuba, Estados Unidos, Porto Rico, República Dominicana, Canadá e Nicarágua. O primeiro jogo será entre Colômbia e Cuba, no dia 11 de julho, às 13 horas, horário de Brasília. E a final está marcada para o domingo, dia 19 de julho, às 19 horas. No feminino, as seleções classificadas foram Estados Unidos, Venezuela, Canadá, Cuba e Porto Rico. O primeiro jogo será entre Estados Unidos e Venezuela, às 16 horas do dia 20. E a final está marcada para o dia 26, às 13 horas. O Bicicross terá todas as corridas realizadas no dia 11 de julho, a partir das 15 horas, horário de Brasília, com o Brasil na disputa. No mountain bike, as corridas masculina e feminina ocorrem no dia 12, sendo a masculina às 11 horas e a feminina às 15. Com o Brasil na disputa do masculino e do feminino. Na disputa da ginástica artística, o Brasil vai levar a disputa por equipes no dia 11 de julho, a partir das 15 horas e 30 minutos. Chegando à final, disputará a medalha no dia 13, às 13 horas e 45 minutos, também conhecido como 15 para as 2. As finais individuais por aparelhos ocorrem nos dias 14 e 15 de julho, com o Brasil na disputa em todos os aparelhos. E também tem aquela questão falando a respeito dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, né? Vai ser com certeza vai ser jogaço, né? Estados Unidos, Venezuela, né? São os esportes que na categoria olímpica
não andam deixando a desejar, andam, Eduardo, trazendo orgulho para os seus países, né? O Cuba, por exemplo, do vôlei, tem uma rivalidade muito forte com o Brasil, né? Eu lembro daqui do PAN de Guadalajara, né, que foi uma disputa acirrada do vôlei, né? Entre as meninas do vôlei feminino, mais as meninas do vôlei também feminino, claro, do Cuba. E esperar para esses jogos de Toronto, que com certeza promete grandes emoções, Eduardo. Com certeza, grandes emoções, assim como no surf, o esporte que vem trazendo orgulho para o Brasil de uns tempos pra cá. E o Adriano Souza, o Mineirinho, tem começado a temporada espetacular na WSL, Liga Mundial de Surf. A arrancada do surfista do Guarujá já supera o início da campanha de Gabriel Medina no ano passado, quando se tornou o primeiro brasileiro campeão mundial de surf. Se comparado os resultados dos dois surfistas nas 3 primeiras etapas da WSL, todas na Austrália, Mineirinho leva vantagem sobre Medina. No ano passado, Medina foi campeão em Gold Coast, caiu nas quartas de final em Margaret River e foi eliminado na 5ª rodada em Bells Beach, somando 19.200 pontos. E ainda somou muito ainda. Em 2015, Mineirinho tem retrospecto impressionante. Chegou às semifinais em Gold Coast, foi vice-campeão no critério de desempate em Bells Beach e agora levanta o título de Margaret River. Se no futebol o Brasil anda deixando a desejar, pelo menos no surf e em outras modalidades olímpicas, o Brasil anda dando orgulho para o seu povo. É verdade, não é, Eduardo? É verdade. Agora eu tenho sentido saudade nesses últimos tempos, e com essa questão do Brasil indo bem no surf. Tinha um jogo do PlayStation 1 de surf que eu era mega viciado e eu tô sentindo falta dele agora, porque o orgulho aí pela seleção brasileira. Eu queria saber se tinha algum brasileiro lá naquele jogo, que eu ainda não sei. Eu sempre jogava com americano, com um espanhol, alguma coisa assim. Não lembro de ter um brasileiro lá não. Mas eu espero que nos próximos jogos aí a gente tenha um brasileiro no meio. No mundo do automobilismo, as polêmicas andaram mais rápidas que os carros durante a semana. A McLaren pode não brigar por título daqui a 2 anos. Pelo menos é o que acredita Eric Bauer, que não vê a equipe da McLaren disputando o título mundial antes de 2017. Bauer disse em entrevista ao New York Times que, apesar da dificuldade na parceria entre a McLaren e a Honda, a nova fornecedora de motores da equipe, o chefe Ron Dennis, mantém o apoio ao seu trabalho. O francês declara que Ron sabe o que já fiz e também o que estamos fazendo com a Honda. Estou forçando a Honda bastante. Ron me dá apoio, tanto quanto me cobra. O começo da temporada de 2015 não está sendo agradável para a McLaren, que sofreu nos testes da pré-temporada e ficou no fundo do grid nas primeiras corridas do ano. Apesar disso, o Bauer acredita que a parceria da equipe com a Honda está fazendo um rápido congresso, podendo brigar pelo Q3 e pelos pontos. Agora, vamos ao futebol. Futebol é arte. Futebol. Bahia e Ceará entraram em campo na última quarta-feira do dia 22 pela Copa do Nordeste, no estádio Arena Fonte Nova. O Vovô, como é chamado o time cearense, saiu na frente no primeiro jogo da decisão e contou com o frangaço do goleiro do time baiano, Jean. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira. Pela Copa do Brasil tivemos jogos movimentados, a semana da competição de clubes mais democrática do planeta. O Flamengo venceu o Salgueiro por 2-0 fora de casa, no estádio Cornélio de Barros. Já o Criciúma venceu o Bragantino por 3-0 também fora de casa, em Bragança Paulista. E o Ituano ficou no empate com a Portuguesa em 1-1. Mas também tivemos a Copa do Brasil, que agitou a semana. Tivemos jogos importantes para os brasileiros na Libertadores da América. O Atlético Mineiro recebeu o Colo-Colo do Chile e aplicou 2-0. Os gols foram marcados por Lucas Prado e o Rafael Carioca. O Internacional encarou o The Strongest da Bolívia no estádio Beira-Rio e venceu por 1-0 com gol marcado pelo Valdívia. O São Paulo fez o Clássico Paulista contra o Corinthians no Morumbi e fez 2-0 com gols de Luiz Fabiano e Michel Bastos. O Cruzeiro recebeu o Universitário de Sucre da Bolívia no estádio do Mineirão na última terça-feira e colocou 2 no placar.
Os gols foram marcados por William e Léo. E este foi o Semana em 15 Minutos, a sua retrospectiva semanal do fim de semana. A apresentação, Eduardo Couto. E Glauberson Ribeiro. Você pode ouvir estas e outras edições no site semanaem15.wordpress.com.br ou na web rádio Melhor do Futebol, sempre às 9 horas, com reprise às 14 horas e 21 horas.